Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ângela, eu sou acadêmica do quarto período de medicina da UFAC e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as estruturas e os núcleos da base. Os objetivos dessa aula são de compreender a definição de núcleos da base, o que eles são, entender as suas estruturas e as suas relações anatômicas e também entender as suas funções. Primeiro, vamos começar definindo o que são núcleos da base. Bom, núcleos da base são massas de substância cinzenta situadas na base do telencéfalo, na região central do cérebro, próximo ao terceiro ventrículo. São estruturas predominantemente motoras, mas também envolvidas com várias funções não motoras, relacionadas a processos cognitivos, emocionais e motivacionais. Eles vão receber a informação, eles têm uma parte de aferência, vão trabalhar a informação recebida e vão repassar adiante, que vai ser a sua função de eferência. Por exemplo, ao fazer um movimento como o de esticar o braço, o trato córtico-espinhal vai ser responsável pela motricidade voluntária. Ele vai enviar uma informação para os núcleos da base para que eles analisem esse movimento e digam se esse movimento está bom, se ele está sendo suficiente. E então os núcleos da base vão analisar o movimento e vão repassar a informação, dizendo se esse movimento precisa de maior amplitude, se tá bom assim. Aqui a gente tem as estruturas que compõem os núcleos da base. A gente vai ter o claustro, o corpo amidalóide, o núcleo caudado, o putamen e o globo pálido. Também podemos incluir mais duas estruturas, o núcleo basal de Meissner e o núcleo accumbens. Alguns autores, com base em critérios funcionais, incluem entre os núcleos da base a substância negra e o subtálamo. Mas nessa aula, seguindo como referência o livro do Ângelo Machado, nós não vamos abordar essas duas estruturas. O claustro, situado entre o putamen e o córtex da ínsula, vai ter conexões recíprocas com praticamente todas as áreas corticais, apesar dessa função não ser totalmente elucidada. Uma das hipóteses é de que ele teria uma ação sincronizadora da atividade elétrica de várias partes do cérebro, integrando-as, participando da regulação dos comportamentos voluntários. O corpo amidalóide e o accumbens vão fazer parte do sistema límbico, e o núcleo basal de Meissner vai se relacionar com as vias colinérgicas. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o núcleo caudado. Ele vai se localizar ao lado da parede lateral dos ventrículos laterais, vai ser uma estrutura mais alongada antero-posteriormente, começa na região profunda do lobo frontal e vai se estender até a região posterior do lobo temporal. Ele vai ser composto por uma cabeça, pelo corpo e pela cauda. A cabeça vai ser o segmento mais anterior e vai fazer uma elevação para dentro do corno anterior do ventrículo lateral. Dela vai seguir o corpo do núcleo caudado, que vai estar situado no assoalho da parte central do ventrículo lateral. A cauda é longa e segue até a extremidade anterior do corno inferior do ventrículo lateral. A cabeça do núcleo caudado vai se fundir com a porção anterior do putamen, e por isso, em conjunto, nós vamos dar o nome a essas duas estruturas de núcleo estriado. Aqui tem outra imagem, mostrando em verde o núcleo caudado, a sua cabeça, o seu corpo e a sua cauda. E aqui, nessa secção horizontal dos núcleos da base, a gente consegue ver aqui o núcleo caudado. Agora, mostrando aqui essas peças biológicas, a gente consegue perceber aqui o núcleo caudado, bilateralmente, e nessa outra imagem aqui a gente consegue ver nessa porção. Lembrando que essas duas imagens, a gente vai estar fazendo um corte posterior ao hemisfério cerebral. Agora, voltando um pouquinho para a gente falar sobre o putamen. O putamen, ele fica um pouco mais abaixo e mais posterior ao núcleo caudado, vai ser essa estrutura aqui. Ele vai ser o maior componente dos núcleos da base e também o mais lateral. Vai se relacionar com a cápsula externa e medialmente com a lâmina medular lateral do globo pálido. A sua principal função vai ser de regular os movimentos amplos, os movimentos grosseiros, e também vai ser responsável por influenciar diversos tipos de aprendizagem. O putamen mais o globo pálido, que é essa estrutura aqui,
vão formar um núcleo lentiforme, que vai ser semelhante a uma castanha do Pará, né? E vai se relacionar medialmente com a cápsula interna, essas duas estruturas. Esse núcleo estriado, formado pelo putamen e pelo globo pálido, vai desempenhar um papel significativo em várias funções cerebrais, incluindo o controle e o aprendizado motor, a linguagem, recompensa, funcionamento cognitivo, enfim, vai ter várias atribuições. Aqui a gente consegue ver o núcleo lentiforme, né? Já a fusão do globo pálido com o putamen. Aqui nessa secção horizontal a gente consegue ver mais separado. Essa estrutura aqui vai ser o putamen e essas estruturas aqui vão ser o globo pálido. Aqui na peça biológica, a gente consegue ver o putamen aqui. É um pouco mais difícil de visualizar as estruturas nas peças biológicas, mas é importante a gente sempre ir treinando nosso olho, vendo as peças biológicas e depois que a gente entende as estruturas, as relações, a gente parte para as peças biológicas e fica mais fácil. Então, aqui, né, a gente vai ter o putamen, e lateralmente a ele, né, a gente vai ter o globo pálido, nessa estrutura aqui. Nesse outro corte fica mais fácil de identificar, porque ele está delimitado, né? Então, aqui o putamen, e aqui nós vamos ter o globo pálido. Lembrando que essas duas estruturas, nós vamos dar o nome de núcleo lentiforme. Agora, para finalizar, né, essas estruturas principais dos núcleos da base, a gente vai falar sobre o globo pálido. O globo pálido vai ser a estrutura de menor tamanho e vai ser mais medial do núcleo lentiforme, tá? Adjacente ao putamen. Ele vai ser dividido em segmentos lateral e medial. Dá para ver bem direitinho nessa imagem aqui, os dois segmentos. E também nessa estrutura biológica aqui, o globo pálido, que eu estava mostrando para vocês quando eu estava explicando sobre o putamen e o núcleo lentiforme. O globo pálido vai receber esse nome porque vão ter fibras ligadas no núcleo caudado e do putamen, ligadas a ele, né, que vão conferir essa aparência mais pálida. Bom, agora que a gente já falou sobre os principais núcleos da base, que é o núcleo caudado, o putamen e o globo pálido, vamos falar um pouquinho sobre o corpo estriado dorsal. Bom, que nem eu estava falando antes, ele é formado pelo núcleo caudado, né, pelo putamen e pelo globo pálido. E o putamen e o globo pálido vão formar o núcleo lentiforme, assim como foi explicado. O putamen, topograficamente, ele se relaciona mais ao globo pálido, que nem a gente conseguiu ver nessas imagens aqui. Ele é bem próximo, aqui, ó, putamen e globo pálido. Ele é bem próximo, né, topograficamente, ao globo pálido. Mas, do ponto de vista filogenético, estrutural e funcional, ele tem mais afinidade com o núcleo caudado. O corpo estriado, ele vai ser dividido em parte recente, ou neoestriada, ou estriato, que vai compreender o putamen e o núcleo caudado, e a parte antiga, ou paleoestriada, ou pálido, que vai ser constituída pelo globo pálido. Aqui tem uma imagem. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver aqui o putamen, né, fazendo no núcleo lentiforme, aqui o globo pálido do núcleo lentiforme, e a gente consegue ver aqui também, desse lado, o corpo do núcleo caudado, e aqui embaixo, a cauda do núcleo caudado. Agora, só voltando e falando um pouquinho sobre o corpo estriado ventral. Ele, em relação às características histológicas e odológicas, é bem semelhante ao corpo estriado dorsal. Mas a principal diferença é que as estruturas do corpo estriado ventral vão pertencer ao sistema límbico e vão participar da regulação do comportamento emocional. E o seu principal componente vai ser o núcleo accumbens, que vai estar situado na união entre o putamen e a cabeça do núcleo caudado. Aqui nessa imagem que a gente consegue ver o núcleo accumbens. Aqui, ó, a cabeça do núcleo caudado e aqui o putamen, e nessa junção vai ficar o núcleo accumbens. Agora, uma imagem para demonstrar o corpo estriado ventral e as suas estruturas. Aqui a gente vai ter, ó, tudo isso aqui vai formar o corpo estriado. Então, a gente vai ter aqui, ó, o núcleo caudado e aqui o núcleo lentiforme, né? O putamen
e o globo pálido. Ainda nessa imagem, a gente consegue observar aqui o claustro. Aqui nessa outra imagem, a gente consegue ver desse lado aqui o putamen, aqui o globo pálido externo e o globo pálido interno, ou medial e lateral. E desse outro lado, a gente consegue ver as duas divisões do corpo estriado dorsal. A gente vai ter aqui o núcleo caudado com o putamen formando o estriatum, e aqui a gente vai ter o pálido, formado pela parte interna e externa do globo pálido. Bom, agora que a gente já estudou quais são as estruturas dos núcleos da base e falou um pouquinho delas, vamos falar agora sobre as conexões e os circuitos que os núcleos da base fazem. Eles não possuem conexões aferentes ou eferentes direto com a medula. O que acontece é que as suas funções são exercidas por circuitos nos quais as áreas corticais de funções diferentes projetam-se para áreas específicas do corpo estriado, que, por sua vez, vão se ligar ao tálamo e, através deste, para as áreas corticais de origem. E isso vai fechar o circuito em alça córtico-estriado talamo-cortical, que vão ser compreendidos por esses que estão no slide, né? O circuito motor, o circuito óculo-motor, o circuito pré-frontal dorso-lateral, o circuito pré-frontal órbito-frontal e o circuito límbico. Bom, agora eu vou começar falando um pouquinho sobre o circuito motor. Vamos iniciar com ele. O circuito motor vai começar nas áreas motoras e somestésicas do córtex e vai participar da regulação da motricidade voluntária. O circuito óculo-motor, ele vai começar e terminar no campo ocular motor e vai estar relacionado aos movimentos oculares. O circuito pré-frontal dorso-lateral, ele vai começar na parte dorsolateral da área pré-frontal e vai se projetar para o núcleo caudado. A partir do núcleo caudado, vai se projetar para o globo pálido e do globo pálido para o núcleo dorsomedial do tálamo e desse vai voltar lá para o córtex pré-frontal. Então, vai ser um circuito mesmo, né? E as suas funções são relacionadas a essa porção da área pré-frontal. Então, vai estar mais relacionado com as funções psíquicas. Já o circuito pré-frontal, órbito-frontal, ele vai começar e terminar na parte órbito-frontal da área pré-frontal e vai ter o mesmo trajeto do circuito pré-frontal dorsolateral. Vai ter também as mesmas funções da área pré-frontal, órbito-frontal, que vai ser a manutenção da atenção e supressão dos comportamentos socialmente indesejáveis. E, por fim, o circuito límbico, ele vai se originar nas áreas neocorticais do sistema límbico, em especial a parte anterior do giro do símbolo. E, a partir disso, ele vai se projetar para o corpo estriado ventral, principalmente para o núcleo accumbens, e do núcleo accumbens para o núcleo anterior do tálamo. E ele está relacionado com o processamento das emoções. Agora, só um resuminho, né, para fechar essa parte dos circuitos, que é um pouquinho complexa. O circuito motor e o oculomotor são motores, né, que então o nome. Os pré-frontais vão se relacionar com as funções psíquicas superiores e o límbico com as emoções. Bom, agora a gente vai se aprofundar um pouquinho no circuito motor. Ele vai ter origem, né, que eu estava falando, nas áreas motoras do córtex e na área somestésica, e vai se projetar para o putamen de maneira somatotrópica, ou seja, para cada região do córtex, há uma região correspondente no putamen. A partir do putamen, o circuito motor pode seguir por duas vias, a via direta e a via indireta. Bom, vamos começar agora falando sobre a via direta do circuito motor. O que acontece é que nessa via, a conexão do putamen vai se fazer diretamente com o globo pálido medial, que é esse PM aqui. Do globo pálido medial, a conexão vai se dar para o núcleo ventral anterior e ventral lateral do tálamo. E a partir do tálamo, a conexão vai se projetar para as mesmas áreas motoras de origem. E aí, aqui na via indireta, é um pouquinho diferente, é como se o caminho fosse mais comprido. A conexão vai se dar do putamen para o pálido lateral, do pálido lateral vai fazer conexão com o subtálamo, do subtálamo com o pálido medial e deste para o tálamo. O processo final foi bem parecido com a via direta, né? Que ia do putamen para o pálido medial,
para o tálamo e depois para o córtex. A diferença é que aqui a conexão não se dá diretamente com o pálido medial, e sim com o pálido lateral, primeiramente. E aí, ligado ao circuito motor, a gente vai ter um circuito subsidiário, no qual o putamen vai manter conexões recíprocas com a substância negra. E esse circuito ele é muito importante porque as fibras nigrostriais vão ser dopaminérgicas e vão exercer uma ação modulatória sobre o circuito motor. Então, aqui a gente consegue ver, tanto na via direta quanto na via indireta, o putamen se relacionando com a substância negra. E essa ação, ela é excitatória na via direta e inibitória na via indireta. O que acontece é que o mesmo neurotransmissor, que é a dopamina, ele pode ter diferentes ações, isso depende dos receptores que vão ter no putamen. Então, na via indireta, na via direta, vai ter o receptor para excitatório, né, que vai ser o D1, e na via indireta vai ter o receptor D2 para dopamina, que vai ser de ação inibitória. Então, agora, para finalizar o circuito motor com mais duas informações. Quando a gente tem a via direta, o putamen vai inibir o pálido medial. Isso vai cessar a inibição do pálido medial sobre o tálamo. E isso vai resultar na ativação do córtex e na facilitação dos movimentos. Já na via indireta, ocorre o oposto. A projeção excitatória do núcleo subtalâmico sobre o pálido medial vai aumentar a inibição deste sobre os núcleos talâmicos. Isso vai resultar em inibição do córtex e dos movimentos. A ação excitatória das fibras dopaminérgicas nigroestriais sobre o putamen também vão inibir o pálido medial, com um efeito semelhante ao da via direta, ou seja, vai ter a ativação dos núcleos talâmicos, isso vai resultar em ativação do córtex com a facilitação dos movimentos. Então, agora, antes de entrar nas disfunções do corpo estriado, é importante falar sobre a função do corpo estriado. A gente sabe que ele exerce um papel no controle motor, né? Isso é observado principalmente quando a gente estuda pacientes com lesão nesse circuito. O que acontece é que tem uma atividade tônica inibitória das eferências do pálido medial. Isso vai ser um freio permanente para os movimentos indesejados. A necessidade de se realizar um movimento interromperia esse freio tônico, e isso permitiria a liberação do comando motor ordenado pelo córtex cerebral. Assim, né, os núcleos da base têm um papel na preparação de programas motores já aprendidos, né, já feitos anteriormente. O mecanismo de interação entre as vias direta e indireta do circuito motor que eu estava explicando anteriormente, né, a sua interação com o controle motor não é totalmente esclarecido ainda, mas o que a gente sabe é que os sinais para o dado movimento vão ser direcionados para as duas as vias, para a mesma população de neurônios. E as aferências da via indireta poderiam frear ou suavizar o movimento, enquanto que, ao mesmo tempo, a via direta facilitaria o movimento e as duas participariam na gradação da amplitude e da velocidade do movimento. E o comportamento motor normal vai depender do equilíbrio entre a atividade dessas duas vias. Aí agora a gente vai entrar um pouquinho nas disfunções, né, em as 4 principais doenças causadas por disfunções do circuito motor, né, disfunção do corpo estriado. Quando a gente tem uma lesão no núcleo da base, a gente pode ter 2 tipos de síndromes, as hipercinesias e as hipocinesias. Hipercinesia é uma condição clínica que vai cursar com movimentos involuntários anormais, como coreia, balismo, tremor. E a hipocinesia é uma redução global involuntária dos movimentos, com diferentes apresentações. Pode ser bradicinesia, que é uma lentidão em executar o movimento. Por exemplo, a gente faz esse movimento assim, né? Se fosse uma bradicinesia, a gente faria esse movimento muito devagar. Pode ser acinesia, que é uma dificuldade para iniciar o movimento, e também pode ser uma diminuição dos movimentos espontâneos e automáticos do corpo. Bom, primeiro eu vou começar falando então sobre o hemibalismo, que é caracterizado por movimentos involuntários de grande amplitude e forte intensidade dos membros do lado da lesão. Se assemelha ao movimento de um indivíduo arremessando um objeto, e é um distúrbio hipercinético. Nos casos mais graves, esses movimentos persistem até mesmo durante o sono, o que pode causar exaustão ao doente. A causa mais comum do hemibalismo é lesão do núcleo subtalâmico, que geralmente é resultado de pequenos acidentes vasculares que o indivíduo vai sofrendo durante a vida.
Os sintomas do hemibalismo são decorrentes da diminuição da atividade excitatória das projeções do núcleo subtalâmico para o pálido medial, o que diminui o efeito inibidor destes, né, sobre os núcleos talâmicos e sobre as áreas motoras do córtex. Isso vai fazer com que essas áreas respondam exageradamente aos comandos corticais ou de outras aferências e aumentem a tendência dos neurônios corticais de dispararem espontaneamente, o que vai dar origem, né, aos movimentos involuntários característicos dessa doença. Aqui, quando a gente está falando sobre as disfunções, é sempre importante ter bem claro o funcionamento da via direta, o funcionamento da via indireta e os circuitos motores, porque é bem importante para compreender como que funcionam essas doenças. Agora, falando sobre a doença de Parkinson, ela é caracterizada por 3 sintomas básicos, que eu acredito que a maioria das pessoas, né, já saiba pelo menos um, que provavelmente deve ser o tremor, né, que é algo bem característico, mas também a rigidez e bradicinesia. O tremor, ele se manifesta nas extremidades, quando o indivíduo está em repouso e ele desaparece com a movimentação. A rigidez vai ser resultado de uma hipertonia de toda a musculatura esquelética e a bradicinesia vai se manifestar por lentidão e redução da atividade motor espontânea. A disfunção na doença de Parkinson, ela está na substância negra. Isso resulta numa diminuição de dopamina, né, nas fibras nigrostriais, causando a parada da atividade moduladora que essas fibras exercem sobre as vias direta e indireta. Isso resulta no aumento da inibição dos núcleos talâmicos. Agora, sobre a Coreia de Sideyan, não sei como que pronuncia o nome certo, então, se tiver errado, vocês relevem. Essa doença, esse distúrbio, é caracterizado pela presença de movimentos involuntários rápidos que lembram uma dança. Também tem hipotonia e distúrbios neuropsiquiátricos associados. Os sintomas motores, eles são resultantes do comprometimento do circuito motor. E os demais sintomas, como a hipotonia e os distúrbios, eles são relacionados ao comprometimento de circuitos pré-frontais. Ocorre principalmente em crianças e é uma doença autoimune. Os indivíduos vão ter anticorpos que lesam os núcleos da base. E, por fim, a gente tem o transtorno obsessivo compulsivo, né, o TOC, que é uma doença psiquiátrica que tem como principal característica a obsessão, né, mania de limpeza, coisas assim. E alguns estudos sugerem que o TOC ele é decorrente do comprometimento dos circuitos pré-frontais. Aqui estão as referências da aula, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, procurar mais imagens, é muito importante. E muito obrigada, aqui está o contato da Liga, caso vocês queiram tirar alguma dúvida.